Bolsa sobe com o índice de desaprovação do Lula batendo os novos recordes, não para de subir, deixando o governo desesperado e está buscando cada vez mais medidas aqui para controlar essa desaprovação, e ele reduz ali os impostos sobre importação de alguns alimentos, que é uma medida ineficaz. Eu vou mostrar para vocês o porquê. PIB fecha o ano em alta, embora o resultado do PIB do quarto trimestre já mostre uma desaceleração e venha abaixo do que o mercado estava esperando. E temos também alguns dados dos Estados Unidos importantes. E vamos começar então com os índices de desaprovação do governo e as intenções de voto. Então olha só, a aprovação do presidente aqui começa no ano passado com 45,4, deu uma quedinha e tal, e de abril em diante foi subindo a desaprovação, chegando a 53% no mês passado, né? Enquanto a aprovação sai de 51,2% e chega a 45,7%. Isso tudo foi muito acentuado de outubro, ali novembro em diante, né? Porque é aquela reta final onde o dólar começa a subir, o pessoal já começa a desagradar, começa a pegar mais e mais a inflação dos alimentos, o negócio perde o rumo, né? Eu não sei também, o pessoal já está decidindo e indo aqui para o desaprovo, né? E aí a gente vê então a avaliação do governo, olha só, estava ali com 47% bom em janeiro de 2024, agora está em 37,6%, enquanto o índice de ruim e péssimo vai subindo, olha só, se você pegar aqui outubro, 39,8% achavam péssimo, agora o pessoal vai para 50,8%, é muito rápido e não demonstra sinais de parar de subir. E aí a gente tem aqui o regular péssimo caindo, o pessoal decidindo que é ruim e não regular. Eu destaco novamente para vocês que isso vai fazer muito efeito na bolsa mais para frente, tá? A gente pega ali no segundo semestre, principalmente, até meados do ano que vem. Eu destaco, eu já vivenciei isso ali no governo Aécio e Dilma, o governo Aécio e Dilma não, né? Nas campanhas ali dos dois, como aquelas reviravoltas influenciaram muito na bolsa. E a bolsa está precificando muito mais o Lula sendo reeleito do que um cenário de equilíbrio, onde nós não temos certeza. Então a bolsa deve subir, e aí realmente quando acontecer as eleições, ou continua subindo caso seja eleito direita, ou cai mais caso seja eleito o Lula ou alguma esquerda aí, que eu acho meio difícil ser outra esquerda que não seja o Lula, né? E no meio do caminho nós podemos ter volatilidade, quedas e altas diante dos populismos que o governo pode implementar para ganhar popularidade. O que ele implementou agora não vai interferir na bolsa, mas assim, vamos ficar atentos. Então a gente pode perceber aqui que com os números piorando tanto, vai bater aquele desespero mesmo no governo para tentar fazer alguma coisa. E esses eventos pode mexer com a popularidade dele, às vezes para cima também, né? Vai depender ali. Mas a gente sabe que na maioria das vezes vão ser medidas que vão ser anti-economia, que vão ser ruins para a economia, logo ruins para a bolsa. E por isso que eu estou falando de volatilidade numa tendência de alta até decidir as eleições. Tá meio que equilibrado. E aí quando decide, já comentei, né? Ou cai ou sobe ali, né? E as intenções de votos no segundo turno, nós temos aqui o Tarcísio ganhando do Lula, 49-47. Então, eu achei muito boa essa notícia, né? Finalmente a gente vê aqui, mesmo que sendo na margem de erro, está na frente do Lula ali, né? Enquanto o Bolsonaro também está na frente do Lula, mas ele está inelegível, enquanto o Eduardo Bolsonaro está atrás, aí o Lula começa a ganhar de todos aqui, ganha do Zema também, ganha do Caiado, ganha do Pablo Marçal, né? Ganha do Gustavo Lima, ganha do Eduardo Leite. Então ele ganha aqui de todos que ele vai para o segundo turno, exceção ao Bolsonaro e ao Tarcísio, pelo menos nos nomes que eles levantaram aqui, que são provavelmente os favoritos aqui, né? E eu continuo batendo naquela tecla que aos poucos o pessoal vai conhecendo mais e mais o Tarcísio, porque o Tarcísio, muitas pessoas fora do estado de São Paulo não conhecem ainda, né? Então eu acho que ele tem de ganhar força aqui mais para frente, tá? E em meio a tanta pressão, o governo vai lá e zera imposto sobre importação de alguns alimentos. E eu vou mostrar para vocês que é uma medida eficiente, porém ineficaz. Por que ineficaz? Já vou explicar. É uma medida que outros governos também já fizeram. A gente pode ver aqui que no governo ali anterior também praticaram isso, embora os produtos sejam um pouco diferentes. É uma medida que eles gostam de fazer porque dá para causar até um certo populismo também, né? E no caso aqui dos produtos de hoje, que nós estamos vendo aqui que estão sendo mudados, é totalmente ineficaz, não vai trazer efeito nenhum praticamente, tá? Inclusive o Lula vai lá e fala que os ovos estão isentos, que não é verdade, é fake news isso aqui, né? Xandoca, olha aí, tá fazendo fake news, ele cometeu um erro aqui, né?
Então o governo vai lá e zera os impostos sobre a importação destes alimentos aqui. Carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoitos, massas alimentícias. Mudou aqui as regras do óleo de palma. E por que eu repito que é ineficaz? Porque são produtos pouco importados. Os produtos que ele escolheu são muito pouco importados, representam 1% do volume de importação em 2024. E tem um detalhe ainda mais agravante. Muitos desses produtos aqui são importados de países do Mercosul, que não tem, na maioria das vezes, impostos já. Então, por exemplo, você vai ver aqui carne bovina já é importado de países do Mercosul, então não vai fazer grande diferença. Óbvio, você zerou o imposto, pode ser que aumente um pouco a importação de produtos lá de fora, mas não vai fazer praticamente nenhum efeito, porque, de novo, vamos supor aqui, é 1% que isso aqui representa de importação, sendo que, sei lá, 0,8%, 0,7% é importado do Mercosul. Então, nós estamos falando de 0,3%, 0,2%. É muito pouca coisa, é ineficaz essa medida. E se você duvida do que eu disse, para não ficar apenas na minha palavra, eu perguntei isso aqui para a inteligência artificial e ela listou ali que a maioria desses produtos já são originários do Mercosul, que já tinha tarifa zerada, né? Um ou outro ali que tem alguma coisa importada do exterior. Então, assim, é muito pouco, é ineficaz total. E agora falando do PIB interno bruto do Brasil, ele cresce 3,4%, neste trimestre ele cresce abaixo do esperado, a gente já vai chegar lá. Só que antes eu queria que você tivesse uma visão geral do Brasil. É um país bacana para se investir, porque a bolsa sempre é barata, e é um país que tem crescimento, né? Porém, são crescimentos medíocres frente ao que a gente esperava. Depois do Plano Real, que realmente o Plano Real mudou o Brasil, né? A gente foi crescendo cada vez mais, isso foi mantido em termos de PIB no governo Lula, só que no Lula 2 ali começou um cenário de gastança, um cenário de querer promover o Estado como indutor da economia, e o que deu foi a sequência que a Dilma pegou a mesma coisa e deu nessa derrocada, e foi a maior crise de um país fora de guerra, né? Então a gente vê o turnaround ali feito pelo Temer, que é necessário, e isso que é o problema do Brasil, a gente só funciona com a corda no pescoço, né? Então o Temer salva o Brasil volta a subir, exceção aqui a pandemia, então normal, a gente entende, né? Se você perceber, a gente cresce muito ali pós-Plano Real, que aliás o Lula era contra, né? Cresce bastante, depois ele cai, o exagero de uso do Estado, volta a crescer, a gente está voltando a crescer por conta da reforma ali que o Temer fez, só que a gastança começa a sair um pouco de controle novamente, e este PIB que nós vemos aqui no governo Lula subindo 2 anos seguidos aqui, já engatamos 4 anos de PIB consecutivos de alta, começa a ser um PIB de qualidade duvidosa, igualzinho aconteceu com a Dilma. A Dilma, como ela assumiu, teve um PIB bacana, mas aconteceu na sequência a pior crise da história de um país fora de guerra ali da época. Então, assim, é triste, né? Então, como a gente pode ver, o PIB do Brasil cresce 3,4%, é um bom crescimento, uma performance boa no ano, mas já frustra as expectativas no quarto trimestre, porque a alta foi de apenas 0,2% em relação ao trimestre anterior e o mercado esperava números maiores. Quando olhamos o ano inteiro, a performance foi boa porque serviços e indústrias que são muito importantes tiveram um avanço bacana de 3,7% e 3,3% num ano onde o agro deu uma trupicada, né? E aí o ponto positivo é que em 2025 o agro deve se recuperar novamente, deve vir muito forte, ajudar a economia a se recuperar. Mas acontece que no quarto trimestre, exatamente os serviços ali já deram uma decepcionada. Nós podemos ver o PIB, por exemplo, por duas óticas. Do lado da oferta, que nós vamos ver a indústria, serviços e agropecuária, e aqui você não vai entender muito o que está acontecendo de errado. Você vai falar, pô, está crescendo, bacana e tudo mais, né? Só que você tem que ver também pelo lado da demanda, e aqui é que você vai perceber os problemas, né? Importação menos importações, bacana, né? Inclusive, essa redução dos impostos pode acabar prejudicando um pouco importações maiores. Mas tudo bem, como eu já disse, nem vai interferir muito, é meio que bem fraquinho isso aí, né? Mas enfim, temos os investimentos, também bacana, e temos aqui os dois itens que são insustentáveis de se manter da forma como estão fazendo. Consumo do governo, que aliás, na maioria das vezes é consumo com um estado ineficiente, gordo, inflado e imprestável, né? E o consumo das famílias. Se fosse tão fácil simplesmente ligar a impressora e resolver
o problema do país, a Venezuela seria o país mais rico do mundo. Então não adianta você achar que vai simplesmente jogar dinheiro na mão das famílias e que essas famílias vão aquecer a economia. Isso aqui é a Alice do País das Maravilhas, né? Eu fiz um react de um economista de esquerda, né? O pessoal da esquerda ficou revoltadíssimo, cara, mas ali eu expliquei o porquê que isso não dá certo, né? Então foi dar uma olhada na opinião dos economistas, vai em linha com o que eu falo, né? O PIB mostrou força no ano cheio, mas ao longo do ano ele vai mostrando desaceleração, né? Inclusive e principalmente no quarto trimestre. O quarto trimestre com fraqueza ampla e o destaque negativo para o serviço, conforme eu comentei também, né? Não obstante, os indicadores antecedentes apontam para a aceleração da atividade do primeiro trimestre de 2025 com o avanço da agropecuária. A agropecuária eu acho que vai até performar bem no ano inteiro, né? E em 2025 eles acabam projetando então um crescimento de apenas 1,5%, com desaceleração mais forte da atividade doméstica na segunda metade do ano. Bom, eu não faço previsão se vai ser 1,5%, se vai ser 2%, mas vai ter uma desaceleração sim. Já vê acontecendo no quarto trimestre. Está nítido ali. Olha aqui o histórico do Brasil do PIB sobre a ótica de produção dos últimos vários anos. Quem levou a gente nas costas foi o agro, né? O agro tem levado a gente nas costas. É pouco, nós precisamos de mais do que isso. A gente precisa sair desse modelo de gastança para resolver a situação do crescimento. Não é assim que funciona, né? Não tem funcionado no Brasil. Olha quantos anos nós aplicamos esse modelo aqui. Não tem funcionado. Se não fosse o agro, estaríamos numa desgraça total, né? E eu já estava encerrando esse assunto quando eu me deparo com essa notícia aqui que o Lula não descarta medidas drásticas para baixar o preço dos alimentos. Ele fala que quer resolver de forma pacífica. Puxa, mercado, resolvam aí. Eu não quero ser drástico aqui nas minhas medidas. Como se isso fosse opção dele, a não ser que ele vá tomar medidas bem venezuelanas. O que ele vai fazer? Ele vai impor controle de preços? Ele vai colocar imposto sobre exportação? Que coisa ridícula que ele vai tomar aqui, porque não existe o que fazer do lado que ele está querendo tomar aqui, que é culpar o produtor, que é culpar o revendedor, que é culpar, sei lá, alguém que não tem nada a ver com a culpa, que na verdade a culpa é do dólar alto, culpa do governo principalmente, que é culpa também, como já disse, da própria dinâmica das commodities, né? É assim mesmo que funciona. Não adianta você querer forçar a barra. Se você pressiona demais, o que acontece é desinvestimentos. A Dilma está aí para nos ensinar o que acontece quando você pressiona o preço na marra. Desinvestimento causa aumento acima da inflação, inclusive, como aconteceu com a Dilma, inclusive vários apagões ali. E pior ainda, né? Se você põe controle de preço, aí é que acontece desinvestimentos mesmo. Você pode forçar alguém a vender um preço com limite ali, mas você não pode forçar alguém a continuar trabalhando nessa área, a continuar trabalhando no Brasil, inclusive, né? Então o que você vai fazer é ferrar de vez. E você mexer no único setor que está dando certo no Brasil, como nós acabamos de ver, é um tiro no pé. Mas enfim, olhando dois dados importantes dos Estados Unidos, que vai ditar a taxa de juros deles, por sua vez, dita a bolsa nossa aqui também, né? Dita demais o comportamento do Brasil. Então a gente vê aqui o payroll, cria-se 150 mil vagas e o desemprego 4,1 muito próximo do esperado pelo mercado. Então olha só, o payroll era projetado 142, veio 140. Praticamente em linha isso, né? É normal uma oscilação aqui, tá? Enquanto o desemprego era projetado 4, veio 4,1. Então, assim, os dados veio bem próximos ali do que é esperado com o mercado. Neste momento, a volatilidade do S&P 500 acontece. Primeiro que o S&P 500 ele já subiu muito. Então, as ações de tecnologia, principalmente, é que estão tendo mais correções. Estão avaliando os resultados, os crescimentos que elas estão entregando, estão avaliando essa questão das tarifações, as tarifas que o Trump está colocando. Ao mesmo tempo que também tem pontos positivos que, na minha visão, é fantástico o governo do Trump lá com Elon Musk, né, estar buscando trazer eficiência para o Estado. Isso aqui vai ser excelente no longo prazo. Enfim, mas várias medidas estão sendo feitas, o mercado vai tentando fazer essas leituras e a volatilidade vai acontecendo e acaba interferindo também aqui no Brasil, né? Eu fiz uma enquete ainda há pouco no canal e 65% das pessoas ainda não investem no exterior. 21% tem até 15%, 6% tem até 25% e 8% tem mais de 25%.
Então me impressionou esse índice grande aqui de pessoas que não têm ações no exterior ainda. Eu, no caso, tenho cerca de 25% de ações no exterior. Eu quero aumentar isso aqui, mas é que como a bolsa está um pouco em alta, é difícil aumentar nesse momento, mas eu continuo aportando ali devagarzinho, né? E como as próprias ações têm performado melhor, ainda mantenho um percentual alto de ações lá fora, né? E eu utilizo a Confírio para investir no exterior, porque aqui eu posso deixar minha reserva de oportunidade, olha só, enquanto eu espero as promoções, está aqui rendendo 0,5% a mais do que a taxa de juros americana, que no momento está em 4,5%, então está rendendo 5% ao ano e rende diariamente. E aí, aos poucos eu vou comprando ações dos Estados Unidos e também Bitcoin. Tem tudo aqui na Confírio, inclusive ações brasileiras. E além de tudo isso, a Confírio é totalmente livre de taxas. Se você também quiser se cadastrar na Confírio, utilize o meu código de convite TOPACOINS, que aí você concorre até $250 em ações do Banco do Brasil, tá? Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados, vê também as condições. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!